Graça e paz, abençoados, amém? Glória a Deus. Estou de volta para agradecer a Deus por mais esta rica oportunidade que Ele nos concede, eu de estar aqui, você de estar aí, a gente crescendo, sendo cada vez mais a nossa mente, o nosso pensamento se afastando da religiosidade, das religiões, seja ela qual for, espalhadas no Brasil, e que você se distancie dela o mais rápido possível, e entrando, aceitando e sendo transformado de leitura em leitura, estudo em estudo, pelo Evangelho da graça, da glória de Cristo Jesus, que é poder de Deus para todo aquele que crê. Amém? Bendito seja Deus. Eu sou o irmão Van e quero conduzir você nesse estudo. Eu quero trazer um estudo que eu já passei, está no canal, mas eu vou ter que repassá-lo porque há uma necessidade hoje urgente para os que estão chegando na graça de Cristo. A você que está chegando, não é fácil, não é de primeira que a gente aceita, há uma rejeição, há uma negação, é difícil, a dificuldade aparece, mas para isso eu preciso passar, o tema vai ser o beabá da graça. Os primeiros passos, o leitinho para o recém-nascido, o recém-chegado na graça de Cristo. Enquanto alguns pregadores da graça já estão muito avançados, alguns deles já negaram Deus, dizendo que Jesus é mentiroso, dizendo que Paulo foi um mentiroso, o maior enganador. Pregadores da graça já estão muito avançados. Eu vou voltar para o beabá da graça, para você, meu irmão, minha irmã, que está chegando na graça agora, recém-chegado, novo, nascido, novinho ainda. E eu vou falar aqui, eu vou dar uma introdução aqui, como você vai aprender, você vai se firmar na graça de Cristo Jesus. Então percebam que a minha amiga, minha esposa, minha companheira, a minha pastora, porque ela é dona do lar, ela que cuida, é a pastora. Então a minha esposa, a irmã Luciana, não está podendo estar aqui, por motivos que ela está estudando costura, mas ela vai, acredito que no próximo vídeo estará aqui comigo, para a glória de Deus. E está fazendo falta. Quando ela não vem, faz falta, Mas vamos aqui dar esses passos, curtos, porque o número de inscritos, está aumentando. Então vai aqui minha força, vai aqui meu pedido, que você se inscreva neste canal, Graça, canal da Metanoia da Graça, canal Metanoia da Graça. Então dá uma força aí ao irmão Van, à irmã Luciana, e se inscreva mesmo, comenta à vontade aí e compartilha com força. Você tem toda a liberdade de compartilhar esse estudo, esses vídeos no meu canal, a quem você quiser enviar. Amém? Para a glória de Deus. Então vamos lá. Vamos aqui, irmãos, eu vou devagar, eu vou mostrar para você. Se você presta atenção aqui, meu irmão, minha irmã, presta bem atenção aqui. Eu vou ler primeiro aqui Gálatas 1, porque Paulo foi aquele que trouxe as revelações do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Foi o apóstolo Paulo. Embora que exista um respingozinho em Pedro, em Tiago, em Paulo, no Apocalipse, um respingo da graça. Mas Paulo, ele foi o separado, Ele foi aquele, como ele mesmo disse, um abortivo para receber as revelações da graça de Cristo. Então Paulo recebeu o Evangelho da graça. Eu quero falar para você que está chegando agora no canal. Eu quero me dirigir a você que está chegando na graça, que está se alimentando daquele leitinho,
né? Porque o que eu tenho percebido é que muitos pregadores abandonaram este início, né? Já estão falando que o inferno não existe, que o espírito ficava preso em pedras, em túmulo, em areia. Eu tenho um estudo sobre isso, depois eu vou lançar aqui no canal, e eu não concordo com isso. Mas o que eu quero falar é para você, meu irmão e minha irmã, que está chegando, certo? Você que tem apenas alguns meses, ou está me assistindo pela primeira vez e está assustada com este evangelho da graça. Você está pasma, está sem entender, né? Você está buscando, mas o esclarecimento não veio ainda. Então você assiste um canal aqui, outro ali, outro pregador aqui, outro ali, enquanto outros estão dizendo que anjos, pregadores da graça, anjos, seres angelicais, são homens, são missionários, né? Então vamos passo a passo, eu vou lhe dar todas as dicas para você crescer, tomar base e aí você desenvolver o seu crescimento em graça. Amém? A primeira coisa que você tem que aprender, meu irmão, minha irmã, que você tem que buscar, que você tem que crescer, né? É isto aqui, ó. Quantos povos a Bíblia ela ensina, ela reconhece ou reconheceu antes da cruz. Então existem algumas coisinhas antes da cruz, depois da cruz, judeus, gentios, lei, graça, Moisés, Cristo, beleza? Então a primeira coisa que você tem que aprender é isso. Quantos povos a Bíblia reconhecia ou ainda reconhece antes da cruz? Mas primeiro, vamos para cá. Vamos ler aqui para você entender o maior pregador da graça, aquele que mais doutrinou, né, igrejas na graça de Cristo Jesus, quem mais ensinou a graça de Cristo Jesus e quem mais foi perseguido dos apóstolos foi este homem aqui, Paulo. Leia comigo alguns versículos para você entender. Gálatas capítulo 1, versículo 1, que diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele descarta todo ensinamento que ele não aprendeu de homem. Paulo descarta qualquer ensinamento que veio, que pudesse ter vindo de homem. Tipo, Paulo não aprendeu do Jesus de Nazaré. Não, porque a doutrina Jesus de Nazaré foi para judeus. Jesus veio para aniquilar o pecado dos judeus, tirar a lei dos judeus. Isso, você precisa aprender isso, certo? Então Paulo não aprendeu do Jesus de Nazaré, Paulo não aprendeu de Pedro, Paulo não aprendeu nem de Tiago, nem de João, nem ele andou com Mateus, não. Ele andou com o médico Lucas, mas ele não aprendeu de homem nenhum, certo? Versículo 2. Vamos ver aqui até o versículo 12 para a gente ver isso aqui. E todos os irmãos que estavam comigo, as igrejas da Galácia. Paulo está escrevendo a esta igreja aqui, a esses irmãos da Galácia, ok? Paulo está escrevendo para esta igreja do primeiro século. Versículo 3. Graça a vós e paz da parte de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. 5. Ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. 6. Maravilho-me de que, então, atento aqui agora, a você que está chegando, eu vou falar para Paulo, o recém-chegado na graça. Recém-chegado na graça do Evangelho de Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então veja que Paulo diz, Paulo anunciou a graça, Paulo ensinou a graça, Paulo revelou a graça, Paulo estudou graça com esses irmãos aqui da Galácia, certo? Com
Eles eram da lei, eles eram judeus praticantes da lei. Estes homens aqui, estas mulheres, esta igreja, eram praticantes da lei de Moisés. E Paulo agora diz que o evangelho é da graça. Olha só, presta bem atenção aqui, ó. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Então, Paulo tinha ensinado o evangelho da graça de Cristo. E eles estavam voltando aos rudimentos, tipo batismo, praticando ceia, da ceia que Jesus praticou, fazendo voto, dando dízimo de dinheiro, tipo essas práticas, né, que Paulo chama de outro evangelho, a não ser o evangelho da graça de Cristo Jesus. Paulo aqui ironiza, maravilho-me. Paulo estava ironizando ele. Paulo estava assustado, Paulo estava até mesmo preocupado, porque eles estavam voltando às práticas da lei de Moisés, como a religião evangélica nos dias de hoje. Eles voltaram a praticar a lei de Moisés, ou seja, abandonaram a graça de Cristo. A religião evangélica abandonou a graça de Cristo e voltou aos rudimentos da lei. Você está entendendo agora? Entendeu? Aí agora o versículo de número 7. Se você entender isso, meu irmão, minha irmã, você cresce rapidinho no conhecimento da graça de Cristo Jesus. Aí Paulo diz, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, alguns homens que se dominavam pastores na época de Paulo, do primeiro século, né, eles entravam, quando Paulo saíam, eles entravam e diziam que o povo tinha que praticar o dízimo, o batismo, a ceia, o voto, o jejum. Então Paulo disse, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam, alguns, né, que vos, aqui ó, alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo Jesus. Aí o 8, ele diz, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, alguns pregadores da graça. Vocês querem dizer que não existe mais anjos, criatura de Deus no céu? Ou seja, seres espirituais? Querem dizer que isto aqui é homem? São pastores, líderes? Anjos do céu. Paulo aqui já identifica de onde eram esses anjos. Do céu. Seres angelicais. Que vos anuncie outro evangelho. Paulo, ainda que, isso é uma hipérbole. Isso é um exagero de Paulo. Paulo está exagerando para que eles pudessem entender. Olha só, ainda que, Paulo usou uma hipérbole, uma figura de linguagem, aos irmãos lá de Gálatas, aos Gálatas, para que eles pudessem entender a expressão de Paulo, né? O desejo que Paulo tinha, que eles não saíssem do evangelho da graça. E Paulo diz, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja maldito, anátema. Então Paulo diz, olha, eu vos anunciei o evangelho sem os dogmas da lei, sem a lei, sem os preceitos, sem mandamentos, sem ordenanças. É um evangelho da graça, salvo pela graça de Cristo. Mas alguns estão transtornando este evangelho em legalismo, ou o evangelho da lei, colocando lei, fazendo com que vocês pratiquem novamente, venham a praticar, né, a lei de Moisés. Paulo diz, não, essa lei acabou em Cristo. Você vai entender tudo isto aqui, certo? Aí o 9, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, ou seja, se voltarem às práticas da lei de Moisés, além do que já recebeste, seja maldito, seja anátema, maldito, certo? 10, porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. 11.
Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Presta atenção aqui, você que está chegando na graça de Cristo, que está conhecendo agora este evangelho poderoso que estava oculto, né, ao nosso entendimento, que a religião evangélica barrou este evangelho. A religião evangélica escondeu este evangelho. A religião evangélica ocultou dos nossos olhos este evangelho de Paulo, o evangelho puro, o evangelho sem lei, sem mandamentos, sem ordenanças, sem os sacrifícios da carne para a carne. E Paulo diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho, que aqui é boas novas, que por mim foi anunciado aos Gálatas, não é segundo os homens. Não foi segundo Jesus de Nazaré, segundo Pedro, segundo Tiago, segundo João. Não foi segundo nenhum apóstolo, nem Paulo recebeu revelação de homens nenhum. Ele vai dizer aqui o 12, olha o 12. Porque não o recebi, as revelações do evangelho da graça, nem aprendi de homem algum. Entendeu agora? Mas pela revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o evangelho de Paulo é diferenciado porque não foi inspirado e nem ele aprendeu de Pedro, de Paulo, de homem, de Jesus, de Nazaré, né? Mas ele aprendeu por quem? Pelo Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo que o revelou. Então o evangelho da graça não é um evangelho de homens, mas é um evangelho revelado pelo próprio Jesus, que eu particularmente, o irmão Van, chamo o evangelho da graça das últimas revelações de Deus aos homens. Foi dado a Paulo, ao apóstolo Paulo. Bom, dado essas considerações, eu quero apresentar para você agora os passos, o ABC do Evangelho da Graça. Os primeiros passos, um leitinho, né, racional, um leitinho puro, né, que nós vamos ver e aprender agora como você entender rápido o Evangelho da graça de Cristo, que é poder de Deus. Então, como eu falei no início, então veja bem aqui, Paulo recebeu as revelações deste evangelho que nós pregamos, anunciamos, que a igreja evangélica, a religião evangélica ocultou durante muitos anos, escondeu, né, tirou, né, não permite, embora que eu acredito também que eles não saibam, né, deste evangelho revelado de Cristo ao apóstolo Paulo. Então, por isso que a religião evangélica, a maior parte sabe sim, eles sabem que existe um evangelho da graça de Cristo Jesus, mas eles pregam o evangelho da lei, o evangelho de obras, um evangelho de justificação por aquilo que eu faço, por aquilo que eu pratico, né, tentando barganhar ou, né, enganar a Deus. Mas este evangelho das obras não existe mais. Vamos chegar lá. Vamos aqui para você entender agora o beabá do evangelho da graça. Primeira coisa que você precisa saber, você que está chegando aqui no canal, que antes da cruz de Cristo, antes da cruz, no ano 33, existiam dois povos, eram separados. Eles não se uniam, né? Eles eram desunidos, só viviam em guerra. A Bíblia chama de judeus, os judeus, Israel, nascido em Israel, e os gentios, nações pagãs. Ou seja, toda pessoa não nascido em Israel era considerado gentil ou pagão. É o primeiro passo que você tem que aprender. Você aprendeu isso, meu irmão? Que existia dois povos antes da cruz, judeus, gentios ou judeus e pagãos. Você vai-se embora. Isso antes da cruz. Judeus é todo aquele que é nascido de pais judeus, especialmente de mãe judia. Esse é um judeu. E tem como forma de vida o judaísmo, através de sua conversão,
biblicamente é judeu todo aquele que pertence ao reino de Judá. Judeu. Formados pelas tribos de Judá e Levi. Uma pessoa nascida de um casamento ou um relacionamento misto, né, de um pai judeu e mãe pagã, não é considerado judeu. Então tem que ser judeu, pai judeu, mãe judia. Homem nasceu em Israel, mulher é israelita, saiu dali, é um judeu. Fora isso, casamento misto, eles não consideravam, né, como judeu. E o que é gentio? Você entendeu o que é um judeu? Você que está chegando na graça? Então judeu é isso, certo? O que você ouviu aqui. Não, volta um pouquinho para você entender. O que é ser um gentio, irmão Van? Gentio, de forma geral, gentios significa nações designados como pagãos. Então, gentio, eles eram considerados pelos próprios judeus como pagãos, nações pagãs ou nação pagão, certo? Eram gentios. Aí você vai lá para Gênesis, para você entender isso aqui, ó. Gênesis capítulo 10, certo? Versículo de número 5. Versículo 5. Olha aqui o que é gentio, o que é ser gentio na Bíblia. Se você conseguir captar esta mensagem que eu estou passando para você, você vai entender a graça, beleza, tranquilo, não vai ter mais dúvida. Gentio é isso aqui, ó. Versículo 5 diz: Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre suas nações. Pronto, aqui são os gentios. Foram repartidas as terras, segundo as suas nações, segundo suas línguas, segundo suas culturas. Cada um foi se espalhando sobre os continentes, sobre a terra, certo? Então isso aqui chama-se gentios, beleza? Não judeus, gentios ou pagãos. Também no versículo de número 20, entenda isto aqui para você crescer no conhecimento da graça de Cristo Jesus. Gênesis 10, versículo 20. Estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Pagãos, gentios, está aqui gentios, não são judeus. E o versículo 31 é o suficiente, esse capítulo, esse versículo, para você entender. Ó. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo suas nações. Então, eles se espalharam, né, e formaram nações, povos, línguas. Então, todas essas nações aqui, ó, povos e suas línguas, foram considerados pelos judeus como gentios. Então, você vai ver na sua Bíblia... Você vai sempre ler na sua Bíblia, está lá, gentios, pagãos, é a mesma coisa, beleza? O que são gentios? São povos não judeus, pessoas que não nasceram em Israel, são gentios. Então, no tempo lá de Gênesis, já no capítulo 10, todas as nações, todos os povos, todas as línguas que não nasceram em Israel são considerados gentios ou pagãos. Tranquilo? Entendeu aí esse raciocínio? Esse é o primeiro passo. Agora, gentios é aplicado para se referir a todas as nações não judaicas. Gentios passa a ser similar ao termo pagão. Você vai ver aqui em 1 Reis, está aqui, ó, 2 Reis, capítulo 16, versículo 3. Versículo 3. Espero não ter errado aqui nos versículos. Porque andou no caminho dos reis de Israel e até a seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora
de diante dos filhos de Israel. Aqui, ó, gentios, ok? Gentios aqui é referente a todas as nações não judaicas. Também Esdras, deixa eu achar aqui, Esdras, capítulo 6, versículo 21, olha o que é gentio. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que com eles se apartaram da imundícia dos gentios. Olha a separação. Está vendo aqui? Os filhos de Israel, aqui ó, com todos os que com eles se apartaram da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. Então você vê aqui, os filhos de Israel e gentios, pagãos, não judeus. Você precisa entender isso. Você precisa dessas informações para poder ter base e crescer, saber o que é gentio e judeu. E eles foram até a cruz. Na cruz houve uma fusão. Você vai entender isso. De gentios e judeus. Então, ainda no Salmo 9, Salmo capítulo de número 9, vamos entender mais um pouco sobre isto. Versículo 5 diz: repreendeste as nações, destruísse os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Repreendeste as nações, gentios, ímpios. Então, os judeus, eles tinham esta compreensão, este entendimento de que fora eles, fora a nação de Israel, todas as outras nações, eles os chamavam de gentios pagãos. Tranquilo? Versículo 15. Ainda Salmo 9, versículo 15 agora. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. Então, os gentios, não judeus, vai entendendo isto aí. Versículo 19 diz: levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgados os gentios diante da tua face, os gentios. Então, você percebeu aqui, certo? Que eles eram separados, eles não tinham comunhão, gentios e judeus não se abraçavam. Judeus era a nação que cultuava ao Deus Yahvé, ou Jeová, o Deus de Israel, ou Elohim, o nome que você vê na sua Bíblia aí, eles cultuavam, certo? Já os gentios, os pagãos, tinham outros deuses, outras entidades, né? Mas, então por isso que eles não tinham comunhão, por isso que eles não se abraçavam. Então você entendeu que na Bíblia, já no Antigo Testamento, até antes da cruz, até a cruz, eram gentios e judeus. Isto para você entender a graça de Cristo, o Evangelho da Graça. Agora, tudo isto antes da cruz. A pergunta, e depois da cruz? Então, há várias profecias, quer dizer, havia, né, várias profecias no Antigo Testamento de que Deus uniria, né, judeus e gentios fazendo um só povo. Então, esta união que houve na cruz, judeus e gentios, esta união passou a ser chamada de igreja. A igreja é a união, é o acolhimento de gentios e judeus. Na cruz, em Cristo, eles se uniram. Eles só se uniram na cruz em Cristo Jesus. Veja as profecias que diziam que na cruz de Cristo haveria união entre gentios e judeus. Só houve esta união na cruz. E esta união chama-se igreja.
igreja, ou corpo de Cristo. Isaías, olha o que diz Isaías. Vamos ver o que diz Isaías, capítulo de número 42, versículo 6. Versículo 6 diz: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança, por povo, e para a luz dos gentios. Olha a promessa, para a luz dos gentios. Olha uma promessa aqui para as demais nações, né? Tanto judeus como gentios. Agora, versículo 49, ainda de Isaías, versículo de número 6 diz: Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei, olha só, também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Luz dos gentios. Então, essas e outras promessas, 2 versículos é o suficiente para você entender que mais na frente, anos depois, isto aqui se cumpriu. Gentios e judeus foram unidos pela cruz, e a cruz de Cristo, certo? Então, olha já lá em Lucas, veja aqui o que é que diz Lucas. Aqui ainda é Antigo Testamento, aqui ainda é lei. Lucas, capítulo de número 2, Lucas 2, versículo de número 32, que diz: Luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Vamos ver o que diz, versículo 30, que diz: Pois já os meus olhos viram a tua salvação. 31, o qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Agora o 32 diz que luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Nações, gentios e o povo Israel seriam unidos nesta cruz, em Cristo Jesus. Também Mateus capítulo 12, vamos aqui para Mateus capítulo de número 12, entenda isto aqui que você vai entender o evangelho que nós pregamos da graça de Cristo Jesus, que a religião evangélica não te ensinou isto. Em nenhuma escolinha dominical. Mateus capítulo 12, versículo 17 ao 21. 17 diz: Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Lembra lá? Isaías 42, 49. O profeta Isaías, que diz? 18. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, se referindo a Jesus Cristo, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. 19. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. 20. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E o 21. E no seu nome os gentios esperarão. Olha a promessa, certo? Então os gentios estavam fora da promessa. Os gentios pagãos estavam fora da graça. Não tinha graça, não tinha comunhão com Deus. O Deus de Israel, embora ele sendo o criador de todas as nações, mas só Israel adorava a Yahvé ou Jeová. Então existia uma promessa sim para os gentios, que segundo Isaías profetizou. Agora, meu irmão, minha irmã, você já está entendendo, certo? Que existiam dois povos, né? Duas línguas, gentios e judeus.
judeus nascidos em Israel, de pai e mãe, gentios, todo aquele, né, nascido fora de Israel. Beleza? Tranquilidade? Havia uma promessa para os gentios, Isaías profetizou outras profecias, mas eu citei duas no livro de Isaías, 42 e 49, né? Também em Lucas 2:32, a promessa ela é revista, ela é atualizada, assim como Mateus capítulo 12, versículo 21, a promessa ela é atualizada. Agora, presta bem atenção aqui agora, que esta promessa vai se cumprir entre gentios e judeus. Aqui, ó, judeus e gentios unidos através da cruz. Então, eles só foram unidos através da cruz de Cristo Jesus. Antes de eu falar isto aqui, eu quero que você leia comigo isto aqui, ó, para que você saiba que Deus fez um compromisso, Deus deu a Israel uma lei para que Israel pudesse cumpri-la, a lei de Moisés. Você sabe disso, né? Na lei de Moisés. Só que, meu irmão, esta lei foi dada única e exclusivamente a Israel e não aos gentios. Por que havia esta briga, esta separação? Porque a lei era exclusiva de Israel e não dos gentios. Este é o segundo passo que você vai ver aqui agora. Antes de eu falar da junção entre judeus e gentios, ou gentios e judeus, na cruz de Cristo, você precisa saber desse segundo passo aqui, de que existia uma lei que regia Israel, os judeus, que foi até a cruz, que gentios não foram isentos, não foi dada a nenhuma outra nação a lei de Moisés. E nesta lei de Moisés, aprenda isso, você novo aqui do canal, que esta lei de Moisés estava lá, continha lá na lei batismo nas águas, ceia, continha lá jejum, voto, dízimo, guarda do sábado, certo? Apresentar criança no templo, tudo isto estava na lei de Moisés. Só que esta lei não foi dada a este povo aqui, ó, a nenhuma outra nação, somente aos gentios. Você precisa aprender isto. Então, quando a gente não sabe disso, a gente é enganado pela religião evangélica na escolinha dominical. Amanhã tem jejum, domingo de manhã jejum, mas não foi dado a gentio esse jejum. Você tem que trazer todos os dízimos, dinheiro que não é dinheiro. Tem um vídeo aí abençoado, veja aí, tem uns 5, 6 vídeos dizendo que dízimo não é dinheiro e não foi dado a gentio, foi dado a Israel. Por isso que a religião evangélica faz esta maior confusão, querendo que você adote uma coisa que não é sua, que não foi dado a você. Ok? Tranquilo? Na cruz, Cristo quebrou este muro, esta parede chamada lei de Moisés. Então, a lei de Moisés, aprenda isto, este é um passo muito importante. A lei de Moisés, a lei dos mandamentos, das ordenanças, dos sacrifícios cerimoniais, a lei cerimonial não foi dada a gentio. Quando Deus levantou Moisés lá no monte, ele não deu esta lei a gentio. A lei foi dada somente para Israel. Só quem poderia cumprir a lei do dízimo, a lei do voto, a lei do jejum, a lei do batismo com água, a lei do sábado, a lei de apresentar a criança, a lei de qualquer outra ordenança, cerimônias, só quem poderia cumprir eram os judeus, o povo de Israel. Aprenda isso, guarde isto e cresça com este pensamento. Vamos ver isto? Então, aqui, ó, os mandamentos, as ordenanças da lei que foi dada somente para que foi dada a Moisés
para Israel. Então vamos ver aqui. Então a lei ela teve o seu tempo, teve um período de tempo. Então vamos ver aqui. Presta bem atenção aqui agora. Então a lei ela continha tudo isto aqui, ó. Esta lei aqui, ó, que não foi dada a gentil. Eu vou citar 2 versículos, é o suficiente. Eu poderia citar Êxodo capítulo 32, que fala lá, quando Deus leva Moisés ao monte, diga ao povo de Israel, né, que guarde os mandamentos, os preceitos que serão perpétuos, né, para Israel. Perpétuo é uma palavra também que pode ser usada para um longo período de tempo, certo? De dias, de meses, de anos. Seria um mandamento perpétuo que terminou na cruz. A lei foi até a cruz. Mas esta lei de Moisés, ela teve o seu tempo de validade. Então a lei de Moisés, repito, a lei que Deus deu a Moisés, que estava lá o decreto, o mandamento, batismo nas águas, ceia, que é Páscoa, jejum, voto, dízimo, guarda do sábado, esta lei era exclusiva somente para Israel. Você precisa aprender isto, você precisa conhecer isto. Então isto não é heresia, isto é simplesmente uma verdade que está na Bíblia, nas Escrituras, que a religião evangélica nos ocultou, escondeu. Por quê? Pergunta ao teu pastor, pergunta à tua pastora e pergunta a ela, irmão, pastor, pastora, a lei, segundo o irmão Van, que está dizendo aí no canal do YouTube, ele usou 2 versículos, e esses 2 versículos, eu poderia usar aqui 10, mas eu vou usar 2. E ele diz que esses versículos aqui, diz que a lei foi dada, a lei dos mandamentos, a lei do dízimo, a lei do voto, a lei do batismo, a lei da ceia, né? A lei do jejum, foi dada a Israel. Era somente para Israel cumprir. Só Israel cumprir e nenhum gentil, nenhum povo gentil. Existiam gentios? Existia. Existiam outras nações fora Israel? Existia. Está vendo aí? Então vamos aqui. Agora, você não pode perder o próximo vídeo. Vou mostrar esses 2 versículos, ou até mais versículos, dizendo que a lei foi exclusiva para Israel. Quando eu falo lei, eu falo de batismo, eu falo de jejum. Eu preciso estar falando isso para que você entenda o que era a lei, o que a religião evangélica pratica nos dias de hoje, que é a lei de Moisés, que já foi abolida na cruz. Todos os mandamentos, 613 mandamentos de ordenanças, a lei dos sacrifícios cerimoniais, todos eles foram abolidas, cravada na cruz. Você vai ver isso. Então, você que está chegando, esses são os passos dos primeiros entendimentos para você entender o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Amém? Ajuda teu amigo aqui, ajuda teu amigo. Irmão Van, está aqui de Cabedelo, Paraíba, Nordeste abençoado de Cabedelo. Que esta mensagem alcance, né, famílias, pessoas e que sejam libertos das cadeias, das prisões e do lixo religioso da religião. Amém? Deus te abençoe. Se inscreva no canal, dá uma força aí, comenta aí e compartilha para a glória de Deus. Próximo vídeo, os versículos que diz que a lei do dízimo, do batismo, da ceia, do jejum e de apresentar a criança e outras 613 leis que foi dada único e exclusivamente somente Israel poderia cumprir, nem gentios e nem a igreja nos dias de hoje. Deus te abençoe, paz de Cristo.